O Retrato. Oswaldo Peralva. Última parte. Continuação de Apêndices. Documento número 2. Ao Presídium e ao Comitê Central do PCB. Comunico que, a partir deste momento, desligo-me das fileiras do Partido Comunista do Brasil, por estar em desacordo com a ditadura férrea nele vigente, que anula os direitos estatutários da esmagadora maioria de seus militantes e converte em decreto-lei a vontade de um pequeno grupo de camaradas arvorados em proprietários dessa agremiação. A discussão que, com mais 2 outros ex-trabalhadores da imprensa popular, sustentei com o camarada Cid, responsável por uma comissão designada pela direção do partido para nos ouvir, foi extremamente significativa. O pensamento do camarada Cid, membro do CC e seu porta-voz oficial naquele instante, pode ser resumido nestes 4 pontos. Primeiro, a direção do partido não admite a volta à imprensa popular dos redatores que de lá foram afastados pela invasão organizada no dia 28 de fevereiro. Segundo, a direção do partido não vai realizar o inquérito que nós reclamamos para apurar os fatos relacionados com a invasão acima aludida. Terceiro, a direção do partido acha apenas cômica a acusação de que nós queríamos assaltar a direção do jornal. Por isso, seria impraticável, a seu ver, nas condições de um partido como o PCB. E só um grande ingênuo poderia cometer a grande ingenuidade de pensar em semelhante aventura. Quer dizer, a direção não acredita na versão que ela mesma apresentou, segundo ainda as informações do camarada Cid na última reunião do CC. Entretanto, esses acontecimentos coincidiram com os interesses da direção, que pretendiam demitir do jornal, talvez, precisamente todos esses diretores que de lá saíram no dia da invasão, pois sua presença e atuação no jornal desagradava a direção do partido. Assim, quando se deu a invasão, cuja iniciativa é atribuída a um pequeno sacripanta lá do jornal, que aliás se gaba de só fazer aquilo que agrada aos dirigentes, para a direção do partido, e isso foi uma maravilha. Em suma, a direção do partido diz que o autor desse plano Cohen não foi ela, foi um títere seu. Mas como isso lhe aproveitava bem, então apoiava a farsa e aplaudia o farsante. E quarto, a direção do partido acha igualmente cômica a acusação de policialismo contra nós lançada por alguns de seus fiéis escudeiros, entre os quais se distingue uma pobre mulher que só tinha uma aspiração minúscula para coroar uma vida frustrada. Queria ser redator-chefe da imprensa popular, ao menos um dia, e depois morrer. Mas desejava isso com todo o resto das suas minguadas forças, com a mesma obstinação monótona de sim a vitória nas vidas secas, de Graciliano Ramos, desejando dormir ainda numa cama com um lastro de couro. O camarada Cid acha que, caluniando-nos, a candidata a redator-chefe estava defendendo, à sua maneira, a unidade do partido, pois cada um defende essa unidade, segundo ele, de acordo com seu grau de compreensão. De modo que a direção do partido, em defesa da unidade, pune
os caluniados e promove os caluniadores, ofertando-lhes a ambicionada cama com lastro de couro. Ao abandonar as fileiras do partido ao qual dediquei seguidamente nos últimos 15 anos meus melhores esforços, não o faço por causa das palavras do camarada Cid, porque tais palavras são as simples expressões verbais dos fatos ocorridos. Faço porque, como declarei pessoalmente ao camarada Cid, estou convencido de que vocês da direção visam a reduzir o partido a uma seita de incondicionais. Esse objetivo, além de afrontoso à dignidade humana, não ajuda a liberdade, não ajuda a luta pela libertação econômica do país e pelo socialismo. Obstaculiza-a. Mas isso, enfim, é com vocês. Quanto a mim, seguirei por outro caminho. Rio, 22 de maio de 1957. Oswaldo Peralva. Documento número 3. A situação internacional analisada por Tito em 1953. Trecho do informe pronunciado no 6º Congresso do Partido Comunista da Iugoslávia. As relações entre o bloco ocidental e o bloco soviético estão se tornando cada vez mais tensas em torno dos problemas fundamentais que foram discutidos já em Teherã, Yalta, Moscou e Berlim, onde se conseguiu em princípio certo entendimento, embora num sentido errôneo e injusto, pois foi à custa dos interesses e dos povos. Em lugar da desejada paz pela qual luta, com todas as suas energias, a humanidade progressista, hoje nos encontramos ante a ideia de uma nova guerra, de novas agressões, de novas devastações e de novas matanças espantosas. O mundo se arma desenfreadamente. Gastam-se milhões em armamentos, em lugar de empregá-los na implementação de uma vida melhor e mais feliz para os povos. Em lugar de usá-los para ajudar os países insuficientemente desenvolvidos a elevar seu nível de vida, etc. Uma nação, a União Soviética, arma-se e arma a seus satélites com o propósito de alcançar seus objetivos pela força, de manter subjugados os países escravizados e de se apoderar de novos territórios e escravizar outros povos. Outras nações estão armando-se para estabelecer um equilíbrio de armamentos no mundo. Mas neste ponto reside precisamente o perigo de que esses elementos adquiram a supremacia futura nas nações ocidentais e queiram usar o aparato bélico assim criado numa tentativa de acertar contas com o bloco soviético, convertendo deste modo os armamentos em instrumentos para preservar a paz em instrumentos para desencadear uma nova guerra mundial, que seria para a humanidade uma catástrofe ainda mais terrível que a segunda. E outras nações, as pequenas, a nossa, por exemplo, estão armando-se para resistir à agressão, para preservar sua independência e sua existência. Onde residem as causas da presente situação mundial, que envolve um perigo de guerra? Poderia ter sido evitada essa confusa e quase desesperada conjuntura mundial? Tenho a profunda convicção de que poderia ter sido evitada com uma atitude inteiramente nova, desde o começo, para resolver os problemas internacionais, desprezando os velhos métodos e formas seguidos para isso. Podia ter sido evitada se a solução desses problemas se houvesse feito com um desejo de paz tão ardente como o que alentava os corações da humanidade dolorida, com mais confiança mútua, com amor
com o maior senso de responsabilidade ante os povos e ante a história, com uma maior determinação e vontade de lograr uma paz justa e duradoura, o mais rapidamente possível, com o maior respeito aos interesses e aspirações dos povos pequenos, etc. Mas em vez disso, foram empregados os velhos métodos das grandes potências na solução dos problemas internacionais, já em Teherã, e segundo os quais unicamente as grandes potências tinham direito a decidir sobre o destino, não só dos povos, mas de todo o mundo em geral, dividindo em esferas de influência e sem sequer consultar os estados e os povos afetados por tais acordos. Naturalmente, e como era de esperar, no 19º Congresso do PCOS, todos os líderes, a começar por Stalin e Malenkov, trataram de alcançar a responsabilidade de presente crise internacional unicamente sobre as nações ocidentais e, em primeiro lugar, sobre os Estados Unidos. Em seu informe, Malenkov lamenta que os Estados Unidos não hajam cumprido os acordos de Teherã e Alta, Moscou e Berlim. Já dissemos em que consistiam realmente esses acordos. Eram um convênio para divisão de esferas de influência, um convênio imperialista. Malenkov se mostra entristecido pela sorte das nações capitalistas do Ocidente Europeu, porque foram, disse, escravizadas e estão sendo exploradas pelos norte-americanos. Depois disso, Malenkov faz uma pilhéria ainda mais estúpida. Muitos são sócios menores e saqueiam e subjugam, diz-lhes, levai-nos agora e depois nós levaremos vocês. Naturalmente, isso provocou risos na sala, mas indubitavelmente esses riscos teriam um eco desagradável na Tchecoslováquia, Polônia, Romênia, Hungria, Bulgária e Albânia, para não falarmos das zonas de Áustria e Alemanha ocupadas pelas tropas soviéticas. Os países em que os imperialistas soviéticos têm estado cavalgando cruelmente durante anos, não só aguilhoando-os com esporas de ferro, como também esmagando com um facão de ferro. Compreendo que os povos da Inglaterra, França, Bélgica, Itália, Holanda, etc., possam estar descontentes um com o outro, com um ou outro ato dos norte-americanos, embora seja indubitável que essas nações e outras mais tenham recebido bilhões de dólares de ajuda do povo dos Estados Unidos no pós-guerra, e que essa ajuda continua ainda a chegar-lhes. Este é um fato que os dirigentes de Moscou conhecem perfeitamente. Por outro lado, os lamentos das populações dos países que estão sendo saqueados e oprimidos pelos imperialistas soviéticos, a pretextos de que as demais nações devem ajudar e fortalecer a União Soviética, com um pretenso bastião da paz, chega até os nossos ouvidos, claramente. Haverá ainda quem ignore o destino que se reservou em Teherã a Iugoslávia, cujos povos, naquele tempo, rios de sangue por sua liberdade e independência, oferendaram? Nem Stalin nos perguntou o que pensávamos sobre nosso destino. Estava então dividindo a Iugoslávia em esferas de influência, na base de metade a metade, com um país capitalista ao qual havia atacado antes e ainda ataca como tal. Graças unicamente ao caráter revolucionário de nossa luta, à nossa unidade e à inflexível vontade de nossos povos de conquistar sua completa liberdade e independência, o Tratado de Teherã se converteu num desejo dos que queriam usar nosso torturado e devastado país
como uma carta no jogo de composições. A União Soviética começou abandonando não só a política de proteção, como também a de respeito à soberania das nações pequenas e à vontade dos povos desde antes da guerra. Continuou nesse caminho depois da guerra, particularmente depois de Teherã. Por quê? Porque traiu os princípios socialistas e seguiu o caminho da velha Rússia czarista, o caminho dos interesses do Estado grão-russo, o caminho dos métodos imperialistas, para conseguir esses interesses, tratando de disfarçar tudo com slogans revolucionários do proletariado internacional. Sua propaganda e a de todas as suas agências exaltam até o cansaço o papel dirigente da União Soviética no mundo progressista e a necessidade de se submeter aos interesses dessa pretensa potência revolucionária todos os demais interesses, inclusive a liberdade e a independência dos povos pequenos. Depois de 1939, quando o pacto com Hitler permitiu o suficiente à União Soviética estender sua esfera de influência, apoderando-se de áreas inteiras pertencentes a outras nações e subjugando-as aos pequenos estados independentes do Báltico, a União Soviética sofreu pela primeira vez a tremenda derrota. Em 1948, quando, com métodos já ensaiados, quis também escravizar nosso país, a nova Iugoslávia. Desta vez queria conseguir 100% e não só os 50% da esfera de influência. Mas se equivocou, porque o nosso povo sabia muito bem o que significava estar numa esfera de interesse, especialmente se era russa. Sofreu a segunda derrota, isto é óbvio, com a Guerra da Coreia, na qual indiretamente quis conseguir pela força o controle de uma esfera de influência já dividida. Eis aqui um exemplo típico de como a União Soviética concebe as esferas de influência. Primeiro, trata-se de pôr-se de acordo com as grandes potências para conseguir 50%, mais ou menos, da esfera de interesse, a fim de poder conquistar logo tudo pela força, se necessário. Esta é uma prática que já tentou e que desde o pacto com Hitler até 1948 lhe proporcionou grandes vantagens. Disse antes que a Guerra da Coreia era o resultado da política imperialista para a divisão desse país em esferas de interesse e de ingerência nos assuntos internos dessa nação. Portanto, essa guerra não tem relação alguma com os interesses e desejos do povo coreano de unificação e independência. Ao lançar a Coreia do Norte numa guerra agressiva, a União Soviética usou a influência para submeter a Coreia do Sul a seu domínio, utilizando para isso outro povo. Ao fazer esta declaração, não pretendo diminuir de modo algum a responsabilidade das potências ocidentais, que são culpadas também da situação que prevalece na Coreia. Seus tratados sobre as esferas de influência deram como resultado em 1950 essa guerra, que pode degenerar num conflito mundial. O conflito que surgiu entre nosso país e a União Soviética em 48 não foi um fenômeno incidental, nem uma divergência sobre a qual ou tal problema, como ocorre às vezes entre os estados. Menos ainda foi uma controvérsia entre os dois partidos comunistas, ou, como pretenderam descrever, os dirigentes soviéticos. Uma aquarela nascida de nossa atitude para com seus instrutores ou de nosso suposto desvio da ciência do marxismo-leninismo para o nacionalismo, etc. Esse conflito foi, em primeiro lugar, um conflito entre o Estado imperialista que queria subjugar pela força um país independente, a Iugoslávia. Tem atualmente um profundo conteúdo ideológico e surgiu quando compreendemos claramente os propósitos da União Soviética quanto a nós e quando ela compreendeu que não estávamos dispostos a permitir a escravização do nosso país. Começou no momento preciso em que se fez evidente que a União Soviética havia abandonado os princípios socialistas, não só em sua política interna, como também na política exterior,
e marchava abertamente pelo caminho do expansionismo imperialista. A União Soviética começou a desenvolver tal política nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, concertando um pacto com Hitler, dividindo com ele esferas de influência e conquistando territórios alheios, o caso da Polônia. Antes de nosso conflito, a União Soviética ainda podia justificar essa política de alguma maneira, embora não de forma muito convincente, ao menos para nós comunistas, dizendo que a pátria do socialismo corria um suposto perigo, que os capitalistas ocidentais estavam espreitando-a e que, portanto, tinha que se fortalecer de várias maneiras, inclusive conquistando novos territórios, etc. Esgrimiu, inclusive, a surrada frase de que o fim justifica os meios, de que a expansão da União Soviética significava a extensão do socialismo, de que os territórios que se havia apoderado eram bases de ataque contra a União Soviética e outras estupidezes similares. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, quando surgiu toda uma série de países com novos sistemas sociais, países cujos povos desejavam transformações internas, a Iugoslávia em primeiro lugar, já que começou a trabalhar com todas as suas possibilidades para edificar um novo sistema socialista. Ninguém esperava que a União Soviética continuaria aplicando a esses países os mesmos métodos imperialistas. Contudo, a realidade mostrou que assim era. Só que agora a União Soviética tratava de justificar seus métodos imperialistas e suas ações em relação com um país socialista, com a pretensa necessidade de subordinar os interesses deste, inclusive até o grau de perder a independência, e dos países socialistas, ou de democracia popular, aos interesses da União Soviética. Como força dirigente do socialismo, sob o pretexto, tudo isso, de servir, assim, aos interesses da Revolução Mundial. Essa sujeição de outras pequenas nações, como se demonstrou na Polônia e depois na Romênia, Hungria e Bulgária, Tchecoslováquia, etc., visa atualmente a um fim que não é uma revolução mundial, mas a hegemonia mundial e o domínio da União Soviética como uma potência imperialista comum e corrente sobre as demais nações. Vale a pena citar aqui Stalin e Engels para dar uma ideia mais clara da política imperialista da União Soviética, que trata de seguir os passos dos czares russos. O alvo de Stalin passou a ser agora Friedrich Engels, ao qual refuta e corrige, sobretudo na questão da política exterior da Rússia czarista, polemizando com Adoratsky acerca da conveniência de editar ou não a política exterior do czarismo russo. Friedrich Engels, por motivo do 20º aniversário da Primeira Guerra Imperialista, Stalin declarou que Engels não estava certo ao dizer que a expansão da Rússia czarista para Constantinopla era mais perigosa e importante no campo internacional do que o problema da Alsácia e Lorena entre a França e a Alemanha. Stalin irrita-se com Engels e, citando supostos erros num artigo de Engels, diz que são devidos à exageração do papel da expansão da Rússia czarista em relação a Constantinopla, no processo de gestação da Guerra Mundial. Por certo, Stalin reconhece que Engels colocava primeiro a anexação da Alsácia e Lorena por cima de qualquer outro fator da guerra, mas que depois relegou esse fator a um segundo plano e assinalou os desejos de conquista da Rússia czarista, alegando que este primeiro perigo de guerra mundial desaparecerá no dia em que mudarem as coisas na Rússia, na medida em que o povo russo puder afastar-se da tradicional política de conquista de seus czares. Em todo caso, é uma exageração, disse Stalin. Pobre Engels, jamais poderia ter imaginado que seus textos feririam algum dia, mais ainda do que feriram ao czar russo,
os sentimentos imperialistas de Stalin. Por sua parte, Stalin viu que os prognósticos de Engels, que se cumpriram na Revolução de Outubro, foram destruídos pelas modernas práticas soviéticas, por sua política imperialista. Hoje está igualmente claro para nós por que Stalin escreveu isso em 1934 e por que mandou publicar essa carta em 1941, considerando-a de atualidade nas vésperas da guerra. A guerra de conquista entre a Polônia e a Finlândia e mais tarde a anexação pelas forças dos países bálticos e da Moldávia. Da mesma forma que os posteriores planos de conquista dos imperialistas moscovitas não estavam em contradição com os textos de Engels, como também com os princípios gerais marxistas e socialistas. Por isso, criou-se uma nova teoria relativa à necessidade da extensão da União Soviética. Nação dirigente socialista, leia-se, anexação de territórios estrangeiros por trás da máscara do socialismo. Conforme a experiência demonstrou, este conflito entre Iugoslávia e União Soviética nasceu exclusivamente da política de hegemonia que a União Soviética pretendia realizar na Iugoslávia, dos intentos de escravizar nosso país, econômica e politicamente, de liquidar sua independência e de convertê-lo numa colônia. Este conflito começou durante a guerra, amadureceu gradualmente e levava já em germe o caráter da desigualdade de relações entre os dois países. Que razões explica essa política exterior antissocialista da União Soviética? Essas razões se acham no estado atual da vida na União Soviética, em toda a estrutura interna do país, econômica, política e cultural. Há muito tempo já que a União Soviética abandonou o caminho do desenvolvimento socialista em sua vida interna para tomar a rota do capitalismo de Estado, com um sistema burocrático sem precedente. A burocracia converteu-se na União Soviética em um fim em si. Está se convertendo num crescente poder de exploração que se coloca por cima da sociedade e que não só obstrui todo o futuro desenvolvimento da revolução e das ideias revolucionárias, como também liquida passo a passo o conquistado pela Revolução de Outubro e adquire um crescente caráter contra-revolucionário. 35 anos após a Revolução de Outubro e 24 anos depois de iniciada a coletivização do campo, os kolkhozes continuam dirigidos por administradores governamentais e seus membros fogem deles. 35 anos depois da Revolução de Outubro, os operários trabalham como escravos nas fábricas e estão à mercê da arbitrária vontade dos diretores burocráticos. Onde estão as conquistas da grande Revolução de Outubro? Os diretores têm direito de condenar os operários ao trabalho forçado por violações da disciplina. Então, não estão os operários em pior situação que os dos mais atrasados países capitalistas? Os dirigentes da União Soviética divagam sobre a transição ao comunismo, enquanto que nas fábricas os operários trabalham sem direito a participar na direção e com soldos que são insuficientes para o mínimo, já para não falarmos de um nível de vida civilizado. Dizem que o socialismo já se desenvolveu e que estão entrando no comunismo, enquanto milhões de cidadãos soviéticos apodrecem nos campos de morte e de trabalhos forçados, enquanto que milhões de pessoas das nações não russas não gozam de seus direitos e são deportadas para a taiga siberiana, para seu extermínio. Falam da transição ao comunismo, enquanto que muitos camponeses têm que sustentar suas choças com paus para que não se afundem e usar um calçado feito com fibras de tilha. Os veteranos mutilados na guerra de libertação pedem esmolas na rua.
poderia levar-vos a carta que me enviou um veterano mutilado, pouco antes do conflito de 1948, falando da intolerável situação e falta de atenção para com os veteranos mutilados da União Soviética. Que ironia e que conceitos do comunismo! Se pretende que isso é comunismo. Só podemos dizer que é comunismo stalinista e burocrático. Documento número 4. A Enciclopédia Polonesa sobre o PC da Polônia. Na segunda parte deste livro, falamos da tragédia que, nos anos de 1937 a 1933, tá errado isso aqui, hein? 37 a 33, é assim que tá no livro, viu, pessoal? Mas deve estar errado. Ou deve ser 37 a 43 ou de 27 a 33, eu não sei, tá? Eu vou ler novamente como está no livro, ok? Na segunda parte deste livro falamos na tragédia que, nos anos de 1937 a 1933, se abateu sobre o Partido Comunista Polonês, cujos membros mais preeminentes foram executados na União Soviética sob a falsa acusação de agentes da polícia inimiga, etc. O próprio PC foi dissolvido pela Internacional Comunista sob essa falsa acusação. Em verdade, numerosos dirigentes do PC polonês, fundadores, membros do CC, deputados comunistas ao parlamento da Polônia, notáveis teóricos marxistas, escritores, foram assassinados por ordem de Stalin. Paradoxalmente, escaparam os dirigentes comunistas, que se achavam nos cárceres da Polônia, como Gomulka, Bierut, Mink e muitos outros. Depois de outubro de 1956, começou a divulgação na Polônia da terrível verdade sobre a tragédia dos comunistas poloneses, que se achavam na União Soviética, ou que para ali foram atraídos. Informou-se que eles foram assassinados à base da falsa acusação e reabilitados póstumamente. O caso dessas execuções em massa foi um tema de uma série de artigos aparecidos em jornais de Varsóvia, e atualmente os nomes dessas vítimas do terror stalinistas figuram na literatura oficial e em livros editados por uma editora oficial, tal como Mala Enciclopédia Powszechna, Pequena Enciclopédia Universal, editada em 1959 por Pastoń Wydawnictwo Naukowé, editora estatal científica de Varsóvia. Essa enciclopédia, à página 435, assim comenta tais fatos ao relatar a história do PC polonês. O órgão central do PC polonês era Czerwony Standard Vermelho, e o órgão teórico era Nowy Przegląd, Nova Revista. Por iniciativa do PC polonês, editavam-se legalmente na Polônia muitas obras políticas, literárias, culturais e de doutrina comunista. No ano de 1938, sob a falsa acusação de que a direção do partido estava dominada por agentes de Piłsudski, o PC polonês foi dissolvido pelo Comitê Executivo da Internacional Comunista, e alguns dos membros da direção do PC polonês condenados na União Soviética em virtude das falsas acusações. Ainda segundo a enciclopédia, a direção do partido estava constituída desde o ano de 1923 por A. Varsky, H. Valek e W. Kostrzewa,
entre outros. Vejamos o que aconteceu a esses dirigentes. Página 1032. Varsk, aliás, Varsasks, Adolf, 1868 a 1937, autodirigente do movimento operário, jornalista, cofundador da União dos Operários Poloneses e um dos fundadores da direção-geral do Partido Socialista Polonês, esquerda, participante da Revolução de 1905-1907, participante da Conferência de Zimmerwald e Quiental, muitas vezes prisioneiro do regime czarista, cofundador e membro do Comitê Central do Bureau Político do PC polonês. Encontrava-se na União Soviética desde 1930, sendo de 1957 condenado sob falsa acusação e postumamente reabilitado. Página 339. Rovist Maximilian, pseudônimo Walek Henryk, 1877-1938, dirigente do movimento operário polonês desde 1895, membro do Partido Socialista Polonês, participante da Revolução de 1905-1907, muitas vezes prisioneiro do regime czarista, desde 1918 militando no PC polonês, membro do Comitê Central, representante do PC polonês do Comintern, redator do jornal Kominetskaya Internacional Comunista, autor de muitos trabalhos desde 1921 no exílio, sobretudo na União Soviética, onde foi preso e condenado em 1938 sob falsa acusação e reabilitado juntamente com o PC polonês. Página 450. Kozucka Maria, pseudônimo Kostrzeva Vera, 1879-1939, alta dirigente do movimento revolucionário polonês, participante de revolução de 1905 a 1907, desde 1918 membro do CC polonês até 1933 membro do Bureau Político. Destacou-se na elaboração de linha política do partido desde 1922, no exílio principalmente na União Soviética, condenada sob falsa acusação e postumamente reabilitado. O PC polonês teve 3 deputados ao parlamento. Todos os 3 foram executados na União Soviética. A enciclopédia diz sobre eles. Página 179. Tabal Tomás, 1890-1938, dirigente revolucionário, de 1919 a 1922, foi deputado ao parlamento, membro do PC polonês, fundou com esse Lankuk, o Clube de Deputados Comunistas. Mais tarde esteve na União Soviética, onde foi preso e condenado em 1937 sob falsa acusação e reabilitado junto com o PC polonês. Página 518. Lankuk Stanisław, 1882-1938, desde 1921 membro do PC polonês e desde 1919 deputado ao parlamento. Em 1924 foi entregue pelo parlamento e condenado a 6 anos de prisão. Desde 1929 na União Soviética, na Organização Internacional de Auxílio aos Revolucionários. Em 1938 condenado sob falsa acusação e postumamente reabilitado. Página 890. Sokak Jerzy, 1892-1935,
membro do CC do PC polonês de 1919 e 1922 e de 1926 a 1928. Foi deputado ao parlamento. Mais tarde, na União Soviética, foi condenado sob falsa acusação e postumamente reabilitado. Segundo a mesma fonte, eminentes teóricos do partido e dirigentes revolucionários como Prochniak, Ring, Gryzel Zigzaks. Putz, só tem consoante aqui. Gryzel Zigzag. Deve ser isso aí. Não sei ler esse trem, não. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 consoantes e 2 vogal. Como é que eu leio isso? Gryzel Zigzag. Sei lá, vai ficar assim mesmo. E muitos outros também caíram vítimas da falsa acusação e foram postumamente reabilitados. Ó, para quem tiver curiosidade, depois vocês leiam aí, tá? Vou soletrar, ó. GRZELSCZAK, ok? Esse aí é o nome que foi citado lá. Depois vocês escrevem aí e tentem ler. O secretário-geral do partido, desde 1929, Leszczynski, foi assassinado em 1939 pela polícia soviética. Eis o que a enciclopédia diz a respeito seu, à página 488. Leszczynski, Julian, ou Julian, 1889-1939, alto dirigente e teórico do movimento operário polonês, desde 1918, membro do PC, de 1918 a 1920, superintendente do comissariado dos assuntos poloneses, junto ao governo soviético. Desde 1925, membro do Comitê Central e do Bureau Político. E desde 1929, secretário-geral do partido, membro do Comitê Executivo e da Terceira Internacional. Em 1939, foi condenado na União Soviética sob falsa acusação e reabilitado postumamente. No ano de 1942, durante a guerra, Bruno Jazienski, famoso poeta revolucionário, faleceu. A enciclopédia explica como. Página 369. Jazienski, Bruno, 1901-1942, poeta e escritor, ligado ao movimento revolucionário proletário. Em 1937 foi preso na União Soviética sob falsa acusação e faleceu no cárcere. Tais são alguns exemplos catados aqui e ali nas páginas da Mala Enciclopédia Powszechna, editado pelo governo polonês. Documento número 5. O caso Rokossovski. Outros fatos, aliás, que se tornaram do domínio público internacional confirmam a brutal opressão exercida pelos soviéticos sobre a República Popular da Polônia. Recorda-se que, pouco depois de proclamada essa república, o governo soviético designou para servir como ministro da Defesa Nacional da Polônia o Marechal Rokossovski, que era polonês de nascimento, mas naturalizado cidadão soviético e que havia feito sua carreira militar na União Soviética. E que Rokossovski agia não como polonês, mas como soviético. Ficou provado durante a Revolta Nacional e Social da Polônia, em outubro de 56. Por aqueles dias foi à capital polonesa uma delegação do PC soviético para discutir com os dirigentes comunistas e o governo da Polônia. Então, para a pressão sobre os próprios poloneses em favor dos soviéticos, o Marechal Rokossovski mandou deslocar tropas militares em direção da Varsóvia. Ao mesmo tempo que tropas soviéticas na fronteira e no interior da Polônia também se movimentavam.
Desse homem, entretanto, não se poderia dizer que fosse um traidor da pátria, porque sua pátria não era a Polônia, e sim a União Soviética. Mas era o chefe da 5ª coluna soviética encravada no governo polonês. Por isso mesmo, Rokossovski foi demitido do cargo de ministro e dos postos dirigentes que tinha no PC polonês, e recambiado para a União Soviética após a reunião do Comitê Central de outubro de 1956. No decurso dessa reunião, era o 8º pleno do Comitê Central do Partido Operário Unificado Polonês, que se realizava naqueles dramáticos dias de outubro. Um membro do CC fez esta interpelação a Rokossovski: ver o livro 8º Plenum del Comitato Centrale del Partito Operaio Unificato Polaco, editado pela Feltrinelli Editore Milani, página 29. Companheiro Stalewski, companheiros, ontem, enquanto se desenrolava este dificilíssimos e importantíssimos colóquios com a delegação do CC do PCUS, tiveram lugar em nosso país movimento de tropa em direção a Varsóvia. Não conheço detalhes disso, porque não me ocupo de questões militares. Mas, pelo que eu soube de companheiros que inspecionam a ordem interna do país, aconteceu que algumas colunas de carros armados apontaram sobre Varsóvia, que houve movimentos em algumas unidades militares soviéticas em nossa fronteira ocidental e no interior do país, na região de Breslau. Portanto, a este respeito, quero perguntar ao companheiro Marechal Rokossovski qual o objetivo de tais movimentos de tropa. Em segundo lugar, pergunto: com que ordem essas tropas se movimentam e quem tomou a decisão de movimentá-las, hein? O Bureau Político, o governo ou o Ministro da Defesa Nacional? Em todo caso, ordenando os movimentos de tropa, refletiu-se suficientemente sobre as consequências políticas que daí derivam? Os movimentos de tropa suscitam profunda inquietude em Varsóvia e podem criar um grave mal-entendido entre o exército e classe operária, além de provocar repercussões internacionais, no exato momento em que se desenvolviam estas importantes conversações polono-soviéticas. Recorda-se ainda que, em seguida, com a ascensão de Gomulka à chefia do partido e do governo, empreendeu ele uma viagem à União Soviética, a fim de reformular em novas bases as relações polono-soviéticas. Foi então emitido um comunicado conjunto polono-soviético, no qual reconhecia que a União Soviética, entre outras coisas, comprava carvão à Polônia por preço baixo do custo. Diante disso, percebe-se quão monstruoso e diabólico foi esse ato do governo soviético de enviar um marechal do exército da União Soviética para atuar como ministro da Defesa Nacional da Polônia. E isso sob o disfarce de um ato de internacionalismo proletário. Em verdade, Rokossovski estava ali como capataz da dominação política e econômica da União Soviética sobre a Polônia. Fim do livro.